nós que aqui estamos, este é o nosso tema para esta noite. Para você que está em casa, o tema da nossa meditação nesta noite é sobre novo tempo e uma nova oportunidade. Continuando aí a nossa série de reflexões no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 13 de Lucas, verso 6 a 9. Lucas, capítulo de número 13, verso de 6 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia e em sua casa, nós aqui também. Lucas, capítulo de número 13, verso de 6 a 9. É uma parábola, é uma história contada por Jesus Cristo àqueles que estavam na sua presença. Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 13, verso de 6 até o 9. Na versão que eu tenho aqui comigo, é a parábola da figueira. Então contou esta parábola. Jesus Cristo então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém. Graças a Deus. Essa parábola contada por Jesus é interessante observarmos. Eu queria fazer um estudo do texto primeiro e depois fazer algumas aplicações para nós que aqui estamos, para os nossos amigos em casa. Vamos conhecer um pouco dessa história, né? Porque é normal, é natural que a figueira ali na Palestina, onde Jesus estava naquele exato momento, que ela com 10 meses até a 1 ano, ela desse fruto. Então você plantava a figueira, como esse homem aqui plantou, e detalhe, ele não plantou em qualquer lugar. Como Jesus mesmo conta para nós, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Então há 10 meses, a 1 ano, já era para ter dado ali então os figos. Em qualquer tempo, um homem encontraria figo nela para comer. Sim, até mesmo na figueira mais desavisada, porque durante todo o ano a gente pode observar frutos. E aí é interessante, porque ela não estava plantada em qualquer lugar, mas num lugar especial, num terreno fértil, como eu acabei de ler. Ela estava plantada no meio da vinha, no versículo de número 6, e não tinha nada. Aí então a decisão deste homem, por quê? Ele diz: 3 anos eu estou vindo aqui, eu venho aqui, e nada. A figueira, ela é tão produtiva, que dos 12 meses do ano, ela tem a capacidade de gerar frutos em até 10 meses. Então, ou seja, ele foi lá agora, foi em janeiro, nada, fevereiro, nada, e aí foi no ano 2018, 2019, 2020, nada, e ele disse então para o seu empregado, como o próprio Jesus contando nessa parábola, então ele disse para o seu empregado: corte-a. Não está dando fruto. E aqui eu quero entender conosco aqui, com aqueles que nos acompanham, qual o significado, o que é essa figueira dentro do Antigo Testamento, né?
Figueira, de acordo com a Bíblia, ela simboliza a paz e a prosperidade. Figueira também significava a liderança de Israel, porque Deus investiu neles, e Jesus está falando aqui do povo dele, e eles se recusaram a andar segundo o seu coração, então, estéril, sem frutos. Terceiro, o povo de Deus, é um sentido que serve tanto para a figueira como para a vinha. A figueira, trazida para nós na Bíblia, ela tem esse simbolismo. E agora aqui, nesse sentido, Jesus então contrasta com a sua vinda a esterilidade de Israel. Ou seja, o dono da figueira, Jesus Cristo, prestem bem atenção nessa parábola, foi até ela para procurar e não encontrou fruto. Por que então que hoje nós vamos meditar sobre um novo tempo e uma nova oportunidade? Porque foi isso que o dono da figueira, aliás, foi isso que o servo propôs ao dono da figueira. E fazendo um trocadilho, Jesus, o nosso intercessor, porque até hoje Jesus ainda continua sendo o nosso advogado, viu, mandá-lo? Mas daqui a pouco Jesus virá e não será mais nosso advogado. Jesus voltará e vai ser o que mesmo, Samuel? Fala alto. Juiz, é porque se fala baixinho não sai aqui. Não vai mais te defender. Agora ele já vai vir, como nós temos esse simbolismo, né? Um martelinho, né? Vai dar sentença. Ele será o juiz. Então nós precisamos estar atentos. E nós estamos tendo uma nova oportunidade. 5 verdades claras que eu vejo no texto. Primeira, a vantagem que a figueira possuía. Porque a figueira ela não estava em qualquer lugar, ela estava no terreno fértil. Um outro detalhe, havia no dono da figueira uma expectativa nela, porque ele plantou ela num lugar bom. Não plantou ela em qualquer lugar, não plantou no meio das pedras. Voltando a outra história que Jesus conta sobre a semente, né? Não plantou ela no meio dos espinhos, mas plantou ela em terra boa. Não plantou ela rasa, mas plantou ela em terra boa e profunda. Então havia uma expectativa. Segunda verdade. Terceira verdade é o desapontamento que o dono da figueira tem ao chegar e não encontrar figos naquela figueira. Quarto, a sentença que foi dada para a figueira. São verdades nuas e cruas aqui. Ele chegou, observou, não tem, o que ele falou? Corta. E a quinta e última verdade aqui, a intercessão do viticultor, que entrou em defesa da figueira. Assim, queridos, é Jesus para nós conosco hoje. Jesus hoje está para nos defender. Por isso que a Bíblia toda fala sobre isso. E quando João fala aos seus filhinhos que nós temos um advogado junto ao Pai, é para nos defender. E quando ele vai escrever a sua primeira carta, lá pertinho de Apocalipse, ele fala: se nós errarmos, se nós cometermos pecado, nós podemos confessar, e se nós os confessarmos, Ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então ainda nós estamos tendo um novo tempo para aqueles que nasceram de novo e uma nova oportunidade, caso você tenha errado. Algumas verdades eu quero entender aqui conosco, nós que estamos aqui, sobre esse texto. Vamos olhar então essa figura que Jesus coloca para nós. Nós somos a figueira. Nós somos a figueira. E o nosso Criador, aquele que nos plantou nesta terra, Ele deseja muito que nós produzamos frutos. Não é isso que Jesus disse em João, capítulo de número 15?
Então, primeira proposta nesta noite para nós aqui, para os amigos e irmãos que estão em casa, que o dono da figueira, aquele que investiu, porque todo investidor, isso é no nosso natural, eu sempre trabalho aqui com a igreja com o natural, trazendo o espiritual, porque o alinhamento é assim, a linha é muito fina. Nenhum investidor, falamos durante a quarta-feira sobre isso, nenhum investidor vai jogar o seu dinheiro com prejuízo. Vou colocar meu dinheiro na caderneta de poupança porque está dando menos 5, quer dizer, eu coloco 100 e no mês que vem eu tenho 95. Não vai dar certo, ninguém vai fazer isso, algum louco vai fazer isso. Então todo investidor, ou seja, este dono da figueira, ele plantou, ele então colocou ela no melhor lugar, no meio da vinha, numa terra fértil. Então toda pessoa que investe, ele precisa ter os seus frutos. Olha o que Jesus disse, podemos ler aqui, queridos, o que está projetado. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou. Quem planta, colhe, tem que colher. Quem investe, tem que receber dos frutos. Essa é a primeira proposta. E a minha pergunta para quem está nos vendo nesta noite, para nós aqui é: você tem produzido frutos? Deus te plantou nesta terra e você tem produzido frutos? Deus deseja que você tenha muito resultado nesta terra. Ele não te plantou aqui à toa, não é para passar tempo. Deus não nos colocou aqui para passar tempo, queridos. Nós não estamos aqui de passeio assim, curtindo, não. Precisamos curtir a nossa vida da melhor maneira que glorifica o Rei, mas nós precisamos saber que essa viagem, ela começou no céu. Estamos aqui e vamos voltar para o céu. Amém? É assim. Como começou no céu se eu nasci aqui? Eu primeiro nasci em Deus. Você nasceu em Deus e Deus te trouxe à existência neste mundo. Nós lemos inicialmente, aqueles que estavam aqui no começo, logo na abertura do culto, os nossos irmãos em casa também perceberam a leitura do Salmo 139. O salmista mesmo declara, quando você ler aquele salmo, você vai ver que ele fala assim: eu nem estava ainda formado no ventre da minha mãe, eu não tinha forma nenhuma e o Senhor já me conhecia. Então, querido, você foi criado em Deus, fomos criados no céu com Ele, e nós estamos aqui apenas de passagem, vamos voltar para casa. Mas enquanto nós estivermos plantados aqui, nós precisamos produzir. E a minha pergunta é: você está produzindo fruto? O seu dono quer que você produza. Agora, olhando para essa imagem, você que não está aqui, vai ficar com água na boca de ver as imagens aqui que nós estamos projetando, né? Detalhe muito importante: o vizinho tem direito naquilo que você faz? O seu parente que mora lá não sei aonde tem direito naquilo que você faz? Segunda proposta linda que eu vejo aqui nesse texto para a nossa meditação é que o dono tem total direito sobre a figueira. Deus tem total, Jesus Cristo tem total direito sobre nós. E muitas vezes temos percebido as pessoas fazendo o que bem querem, não estão nem aí para Deus. Eu tenho aprendido com um rapaz, ele é um pouco mais novo que eu, acredito que uns 15 anos ou mais novo que eu e minha esposa, mas ele é um camarada muito inteligente, eu não tenho nenhuma dificuldade, e tenho aprendido a fazer uma oração que coloca a nossa vida, e é interessante porque
já fazíamos, mas não tínhamos esse sentimento de hierarquia, de domínio, de direito, sabe? A minha alma tem o domínio, o direito sobre o meu corpo, e o meu espírito sobre a alma, e o Espírito de Deus sobre o meu espírito. Então, Deus Pai, Ele tem total direito nas nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele, e é isso que Jesus mostra nessa parábola, no versículo seguinte. Vamos ler ali? Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte a figueira. Por que eu ia deixá-la então inutilizar a terra? Ele é dono, ele pode fazer isso, sim ou não? Não é dá-la. Se você quiser pegar o seu carro e dar para alguém, você pode, sim ou não? Se você falar assim: eu estou cansado deste carro, está chegando um novo e vou jogar esse ali dentro do rio, e joga dentro do rio, sim ou não? Vou vendê-lo, vou doá-lo, ele é seu. Você faz aquilo que você bem entende, porque você tem o quê? Domínio, você tem direito de pertença, assim como nós de Deus, queridos. Mas existem muitas pessoas que eu já ouvi, principalmente os mais novos: quero curtir a vida doidado. O que é curtir a vida doidado? Meu jovem, melhor curtição nessa vida eu aprendi aos 22 anos. Literalmente foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Presente? Por que presente? Porque eu faço aniversário no dia 16 de maio. Pode anotar aí, o dia que você quiser, dá os parabéns no Face, manda presente para a gente também. Eu faço aniversário dia 16 de maio. E quando foi no dia 22 de maio de 1994, eu me entreguei ao Senhor Jesus. E tomei a decisão pessoal que eu não iria viver mais, mas seria o Senhor que viveria em mim. Continuo vivendo neste mundo, sou pecador, mas dia a dia estou lutando, assim como Paulo, lutando, porque eu não amo o pecado, eu não vivo no pecado, mas nós erramos numa conversa, erramos, porque queremos? Não. Os filhos, a figueira, aqui, eu e você, nós não podemos viver no erro. Errar faz parte do processo do acerto, mas nós não podemos viver no erro. E o nosso dono, ele tem total direito sobre nós. Por isso que eu gosto muito de uma frase de uma senhora que mora lá conosco. Ela diz que ninguém morre sem ser hora chegada. E com certeza, porque nós pertencemos a Ele. Quem diz isso é a vovó. Ninguém morre sem ser hora chegada. Claro, porque minha vida pertence a Ele. Por mais que eu queira, Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. A nossa ansiedade, o nosso nervosismo, o nosso frenesi não vai acrescentar um minutinho, um segundinho no curso da nossa vida, porque tudo está nas mãos dele. Ele tem total direito e controle sobre nós. Nós ocupamos uma posição especial e uma posição muito favorecida, tá certo? Nós fomos separados, assim como Israel. O povo de Deus é um povo diferenciado e precisa fazer essa diferença produzindo frutos. E se for estéril como esta figueira, passa a faca. Terceira proposta aqui para nós, vai falar sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Sim, porque este homem chegou perto daquela figueira, olhou para ela, viu que não tinha fruto, e qual foi a decisão dele?
não está produzindo, está ocupando espaço, tem que arrancar e plantar outra que provavelmente possa produzir, não é assim? Então isso entra a justiça, porque muitas pessoas se enganam, irmãos em casa. Deus é amor. Deus é amor, Josélia. Deus não vai deixar ninguém para o inferno. Deus não vai deixar mesmo. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer mesmo. Mas Ele é justo. Por isso que nós sempre falamos, eu bato na tecla muito lá na minha casa com respeito a isso. E um rapaz inteligente, a frase não é minha porque eu já a ouvi, então não foi eu que formulei, mas a certeza de uma coisa: o plantio, ele é opcional. Eu planto se eu quiser, mas se eu plantei, eu tenho que colher. Eu falo isso, esse plantio é a nossa vida. O que você faz? O que você faz? O que nós fazemos? Porque Deus, Ele é justo. Essa é a terceira proposta, dentro desse contexto da figueira, de certa forma estéril aqui, sem produção nenhuma. Não produz? Corta. Mas Deus também é misericordioso. Misericordioso, porque a oração de Jesus em João 17 não é só naquele tempo, mas é no nosso tempo. Este momento aqui do viticultor aqui, que fala com o seu mestre, fala com o seu Senhor, ele vai dizer para ele, porque o texto em questão é o versículo de número 8, sobre a justiça e a misericórdia de Deus. É o que Jesus fez e faz por nós. Por nossos pecados, o que tem que acontecer conosco? Morte. Sim. A alma que pecar, essa morrerá. É bíblico. Assim como este homem, no versículo de número 8, ele fala assim: Senhor, deixa por mais um ano, deixa eu cuidar dela, eu vou cavar ao redor dela, eu vou jogar mais adubo nela, eu vou cuidar melhor dela. E aí, depois o senhor volta. Fala comigo. Em João 17, o que Jesus falou? Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Preserva eles, Pai. Consegue entender? Aqui o advogado da figueira virou para o dono da figueira e disse: Senhor, paciência comigo, deixa por mais um ano, por mais um tempo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Aí nós vemos o que? A misericórdia de Deus, como a misericórdia do dono desta figueira. E aí? E aí? E aí que veio então a oportunidade. E o que eu preciso fazer? Aproveitar. Aproveitar. Não sei se é Churchill que diz que o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade, mas o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. E Deus, e nesta noite eu quero trazer essa boa nova para nós aqui, para os amigos que estão nos acompanhando. Aproveita essa nova oportunidade. O servo ali pediu, Jesus também pediu, e ele falou assim: se der fruto no ano que vem, muito bem, nós vamos continuar tendo essa figueira aqui conosco, mas se não der, nós vamos cortar
cortar essa figueira. É a nova oportunidade que você está tendo, querido, que você está tendo aí na sua casa. A oportunidade de produzir fruto amanhã. Porque se fosse olhar para aquele dia, para aquele momento, aquela figueira seria arrancada daquele lugar. Mas aquele homem falou: Senhor, peço, deixa mais um pouco, mais um ano, eu vou trabalhar aqui direitinho e depois o senhor volta. E ele conclui essa parábola dizendo que se der fruto, muito bem, ela vai permanecer. Mas se não der, então o senhor pode cortar. Nós estamos tendo uma nova oportunidade dada por Deus. Oportunidade, graças a Deus que estamos aqui. Oportunidade para aqueles que estão em casa, para que possam estar aqui conosco também, para juntos celebrarmos ao Rei dos Reis e darmos fruto na nossa casa, darmos fruto no nosso local de trabalho, darmos fruto na nossa vizinhança. E as pessoas olham para nós, não vê fruto, não sabe que árvore somos. Ou de repente sabe que é uma figueira, mas não encontra o figo na figueira, porque figueira só dá figo, não vai dar laranja, não vai dar. Aquela imagem ali, eu achei ela o máximo. É como um homem plantado, o corpo dele uma raiz, não é? Percebem? O que está escrito ali? Estamos plantados onde nós estamos para cumprirmos o quê? Um propósito. Deus espera e Deus tem direito de colher de nós frutos. Nós estamos plantados onde nós estamos com um propósito. Deus não te colocou na empresa que você trabalha por acaso. Deus não colocou você para casar com essa mulher, com este homem, ter os filhos que você tem por acaso. Existe um propósito. Se você trabalha, se você está vivo, se você respira, Deus não te fez passar na faculdade por acaso. É para você ir lá e fazer a diferença. Não estamos tendo aula presencial nesse tempo agora, mas quando voltar, é para você fazer a diferença. Não é para você se misturar e se igualar a eles, não. Você está sendo plantado onde você está para um propósito. No local de trabalho, é para você fazer a diferença lá. No seio da sua família, é para você fazer a diferença lá. E que assim seja, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe, meus queridos, porque nós fomos plantados nessa terra com um propósito. E que você não fuja dele, que nós não fujamos dele, que os irmãos que estão em casa não fujam dele. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?